Graça e paz. Os nossos últimos dias têm sido dias de grande turbulência, de grandes incertezas, aonde se prolifera nas nossas redes sociais, jornais, televisivos, notícias sobre morte. Mas hoje eu me acordei com uma sensação maravilhosa de vida. Primeiro, porque aquele que morreu na cruz do Calvário me deu a oportunidade de olhar não tão somente para essa vida, mas ter um olhar voltado para uma vida eterna. E as suas misericórdias se renovaram novamente na minha vida nesse dia, conforme também, assim como também na sua vida. Mas também uma outra motivação desta sensação maravilhosa de vida é que hoje nós comemoramos o dia desses seres especiais que Deus capacitou para serem mães, para serem geradoras de vida. Hoje é o dia das mães e todos nós temos uma vida impactada por uma mãe, né? Deus deu esse dom para que todas elas participassem ativamente da vida um do outro. E Deus acabou por compartilhar com elas, pelo menos em parte, de maneira secundária, esse poder divino de gerar uma vida. E nessa manhã eu não sei que circunstância você está comemorando esse Dia das Mães. Talvez você seja uma mãe e está na ausência de um filho. Talvez você seja até um filho na ausência de uma mãe. Talvez você seja uma mãe comemorando esse dia com um filho que você possui laços sanguíneos biológicos com ele. Talvez você seja uma mãe que apenas ou maravilhosamente possui um laço afetivo com alguém que você considera como filho. Então, nesse dia, eu não sei que circunstância, eu quero trazer uma reflexão ao seu coração, né? Então, se senta um pouco, seja um pouco Maria, deixa um pouquinho as coisas e as preocupações de Marta para ouvir um pouco dessa reflexão da parte de Deus ao seu coração. Tá certo, mamãe? Abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 38. E aqui eu quero dar um exemplo grandioso de uma mãe. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria demonstra nessas palavras a sua entrega absoluta a um chamado divino. E esse chamado divino, diferentemente de tantos outros que a Bíblia registra, foram chamados para proclamar profecias, chamados para reinados, chamados para guerras, chamados distintos e de diversas formas. Esse chamado agora, ele é um chamado para a maternidade. Jesus, Deus soberano, faz uma escolha minuciosa e escolhe alguém que ele a chama de bem-aventurada, para agraciada, para receber de Deus esse magnífico presente de ser mãe, e não ser mãe apenas no sentido comum, mas ser mãe, trazer dentro de si o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que remiria, salvaria, perdoaria toda a humanidade. O que nós vemos agora é o instinto de serva e de mãe operando na vida de Maria, se oferecendo absolutamente a esse propósito, a desempenhar esse papel de mãe com excelência. E assim também eu tenho crido que tenha sido a sua vida, se entregando de corpo e alma a este projeto, a esse chamado. Ser mãe não é só uma escolha da nossa parte. Gerar vida, isso está muito longe de ser tão somente um projeto da qual nós criamos para as nossas próprias vidas. Esse projeto é, antes de tudo, um projeto divino. Esse projeto é, antes de tudo, um projeto que Deus estabeleceu desde o princípio de todas as coisas. E quando uma mãe ela abraça esse princípio, ela abraça esse dom, essa chamada, essa maternidade com excelência, ela acaba por cumprir também propósitos divinos para a sua vida
E quando nós cumprimos propósitos divinos com excelência, nós recebemos também galardões com excelência. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem se empenhado em cumprir esse projeto. Continue se empenhando, continue acreditando que cada noite de sono não dormida, que cada instante de preocupação, cada lágrima que você derramou em prol da sua família, em prol dos seus filhos, serão recompensados em Deus, porque você está cumprindo um propósito que é muito maior, está muito mais além do que um propósito seu de vida, ou uma meta, ou um projeto seu de vida. Maria se entrega plenamente. Deus poderia ter trazido o Criador ao mundo, o Salvador ao mundo de uma outra forma. Ele era Deus, ele poderia encontrar várias formas. Jesus poderia aparecer aqui em um estalar de dedos, Jesus poderia ser trazido de uma qualquer outra forma, mas Jesus escolhe a maternidade. Deus escolhe a maternidade para que o seu Filho, o Salvador, pudesse ser trazido, para que aquele que se despojou da sua glória lá nos céus pudesse se materializar, encarnar em homem. E agora Jesus, o Filho, o Salvador do mundo, que também é Deus, agora nasce de uma mulher. E agora ele é cuidado por uma mulher. Então imagina que coisa grandiosa. Deus entrega o seu Filho para que uma mulher pudesse cuidar dele, que pudesse dar a ele a assistência de uma mãe. E nós vemos agora Maria se entregando de corpo e alma não só ao chamado divino, mas também ao chamado divino, mas também a sua maternidade. Porque queira ou não queira, ela via inteiramente em Jesus aquilo que o próprio anjo havia revelado, que ele seria o Emanuel, o Deus conosco, que seria Cristo que salvaria a humanidade. Mas o seu olhar de mãe não deixava de ver como filho. Então nós vemos Maria em várias circunstâncias acompanhados de Jesus. Quando Jesus dá início ao seu ministério terreno, com o seu primeiro milagre, Maria estava lá, fazendo com que os olhares de todas as pessoas se voltassem para Jesus, porque ela entendia que o chamado estava sobre Jesus. Ela estava cumprindo o seu chamado, mas que a missão maior estava sobre Jesus, porque ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E agora ela estava lá com Jesus, fazendo com que a obediência das pessoas se voltassem para Jesus. Nós vemos Maria em outras circunstâncias acompanhando Jesus. E nós vemos Maria lá na cruz do Calvário, lamentando a perca do seu mestre, a perca do seu Salvador, mas também a perca do seu filho. E nós vemos que ali há um sentimento materno envolvido naquilo. Então nós vemos que ela esteve com Jesus antes, durante e depois, quando nós vemos ela junto com as outras mulheres indo embalsamar o corpo de Jesus, mas quando chegam lá não encontram mais Jesus Cristo, o seu Filho, mas agora encontram o Rei dos Reis, ressurreto, glorificado. Talvez você hoje fique se queixando e dizendo, mas será que eu fiz pouco? Será porque eu não recebo uma retribuição daqueles da qual eu entreguei minha vida? Mas saiba de uma coisa, você está cumprindo um propósito divino e uma retribuição maior virá daquele a qual estabeleceu esse propósito de maternidade na sua vida. Nós poderemos falar aqui sobre Eva que mesmo depois da sua queda, ela conseguiu transferir princípios para o seu filho Abel, para o seu filho Sete posteriormente. Nós poderíamos falar de Ana, que subia ao templo e chorava copiosamente, sozinha, amargurada por dentro, porque desejava ser mãe. Nós poderíamos falar aqui sobre Sara, que saiu como uma andarilha na obediência de uma promessa, mesmo em idade avançada, o Senhor proferiu uma promessa que ela seria mãe de uma grande nação, junto com seu esposo Abraão. Nós poderemos falar de Joquebede, que foi destemida, corajosa, num tempo em que havia um decreto em que os filhos hebreus estavam sendo mortos, jogados no rio Nilo. Ela teve o destemor
a ousadia de guardar o seu filho, de criar um projeto de salvação para o seu filho. E dessa forma ela foi capaz de guardar aquele que seria o libertador da nação de Israel, da nação escolhida por Deus. Nós poderíamos falar aqui de inúmeras, como Noemi, que perdeu seus filhos, mas se manteve firme. Nós poderíamos falar aqui sobre Isabel, que recebeu a incumbência de Deus de trazer também dentro de si aquele que seria o percussor de Jesus, aquele que estaria adiante, aplanando os caminhos para a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que era João Batista. Há inúmeras mulheres desempenhando a sua maternidade com excelência, desempenhando o seu projeto com excelência. Então desempenhe o seu projeto com excelência. Seja a autoridade de Deus dentro do seu lar. Seja a mulher que Deus escolheu para ser mãe dos filhos que Ele projetou desde a eternidade. Seja a mulher corajosa, destemida, ousada, submissa a uma vontade divina, a um princípio divino. Seja aquela que faz proliferar dentro da sua casa a paz, seja aquela coluna firme, forte do seu lar, seja dura quando você precisar ser dura, seja amável quando você precisar ser amável, seja se permita também a fraquejar, se permita também a erros que nós cometemos. Não imagine que você é uma super-heroína, apesar que eu a considero como super-heroína, mas imagine que você é alguém limitada, mas que está em uma jornada incrível, de um projeto incrível, de um chamado incrível, de um dom incrível, que é ser mãe. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai querido e amado Deus, eu oro pela vida dessa mãe. Eu intercedo por ela. Que o Senhor Jesus traga paz ao seu coração, se é aquilo que ela precisa. Traga tranquilidade à sua alma. Em nome de Jesus Cristo, cuida com a tua mão poderosa, Pai, se sobrepõe a esta casa, guardando os seus filhos, a sua casa, derramando sobre esse lar provisão, que a sua mente, Pai, que o seu coração seja um local onde o medo seja extraído e substituído pelo teu amor, e que no lugar disso, meu Pai, o seu coração seja um lugar gerador de esperança. Derrama sobre esta casa, sobre a vida desta mulher esperança, força, que ela consiga, meu Pai, ter sabedoria provinda do alto para conduzir a sua casa e conduzir os seus filhos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço por todas as mães, por aquelas enlutadas, por aquelas, Senhor Jesus, que estão afastadas dos seus filhos devido a essa circunstância, por todas e quaisquer mães. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero parabenizar as mães, na pessoa da minha mãe, mulher extraordinária, que por muitas vezes eu vi ela abnegar-se da sua própria vida pelos seus filhos, da minha esposa, que outra mãe extraordinária, que só tem quatro anos de mãe, de experiência de materna, mas ela tem sido uma mãe incrível. Eu também quero parabenizar aqui a minha sogra, que tem sido a minha segunda mãe aqui por extensão, já que eu estou bem distante da minha mãe, que mora no Ceará. Quero parabenizar ela pela sabedoria que ela edificou, a forma sábia como ela edificou a sua própria casa. Eu quero parabenizar todas as mães da comunidade, que eu amo muito, não tive a oportunidade de abraçá-las, da qual a igreja, da qual eu pastoreio, não tive conforme a oportunidade de abraçá-las, mas se sintam-se abraçadas. A todas as outras mães que estão nos ouvindo nessa manhã. Que Deus abençoe grandiosamente vocês e siga nessa jornada. É um projeto divino que você está cumprindo, é uma chamada. Diga ao Senhor, eis-me aqui, assim como Maria, se ofereça, porque os galardões talvez não sejam recebidos e o reconhecimento não seja dado aqui, como às vezes nós precisávamos. Mas todo o cumprimento de um projeto divino repercute na eternidade. Fique com Deus, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães.